Amém? Passa a Amém. parola. Amém. Graça e paz, amados irmãos e irmãs. Amém. Prazer estar aqui com vocês, tá? À tarde com Deus. A palavra que vou trazer hoje para a nossa reflexão, que Deus colocou no meu coração, fica em Jó, no capítulo 1, no versículo 11. Jó, capítulo 1, no versículo 11. E tem como tema, não devemos murmurar. Esse é o tema da mensagem, da nossa reflexão de hoje. Amém? Então, Jó, capítulo 1, versículo 11. Amém? Eu vou ler aqui. Amém. A minha versão é NVI, tá? Mas estende a tua mão e fere tudo o que ele tem, e com certeza ele te amaldiçoará na tua face. Aleluia. Jó é uma história muito conhecida. Nós sabemos que Jó era um homem mais bem-sucedido daquela época, lá do Oriente, né? Isso lá no versículo 3, capítulo 1 de Jó menciona. Então, por isso que o diabo, acho que uma das motivações que o diabo teve em relação a Jó, foi que ele se apresentou a Deus. A gente sabe desse episódio que o diabo foi, juntamente com os anjos que se apresentaram a Deus, o diabo foi. E uma das motivações, vamos colocar assim, que o diabo queria interferir na vida de Jó, para mostrar que a gratidão que Jó tinha em relação a Deus era motivado pelas circunstâncias de Jó. Jó era um homem bem rico, sucedido, tudo o que ele fazia, né, era abençoado por Deus. Então, Jó era grato, mas era grato pelas circunstâncias. O diabo queria provar, ou queria testar como ele vem, né, para destruir, mas ele vem para cima de nós, seres humanos, para tentar sempre trazer esse desequilíbrio, para sempre estar ali, né, ao nosso derredor, né, olhando, né, o que nós estamos fazendo e com um mau intento. Então, por isso que o diabo disse a Deus que, com certeza, Jó amaldiçoaria se Deus estendesse, então, a mão e ferisse tudo que Jó tinha, porque Deus era a fonte das bênçãos de Jó. Então, por isso que ele falou isso. E, infelizmente, vamos colocar assim, trazendo para a nossa realidade de hoje, infelizmente, temos alguns irmãos e irmãs que acabam, devido às circunstâncias, devido àquilo que acontece na vida deles, acabam murmurando. E o diabo conhece bem o homem, né? Sabe que muitos vivem pela emoção, né? Que são superficiais, muitas das vezes, na fé, e que, assim, se vai tudo bem, agradece a Deus. Se aconteceu alguma coisa errada, murmuram, lamentam, reclamam e ficam contra Deus. Então, o diabo conhecia. E ele queria testar Jó. E nós, hoje em dia, com tudo que nós estamos vendo, com a volta de Jesus, com as coisas piorando, nós precisamos nos posicionar. E nós devemos nos posicionar do lado certo. A gente está vendo que o diabo queria levar, né, testar Jó para ver se ele era um homem superficial ou se ele era um verdadeiro adorador. Porque o verdadeiro adorador adora a Deus independente das circunstâncias. Irmãos, nós não devemos murmurar diante de nenhuma situação difícil, e sim adorar, louvar a Deus, ter um coração contrito, um coração grato, porque nós somos chamados para viver por fé e não por vista. Se a gente vive por vista, a gente vive pelas emoções, e nós não devemos. E é desejo do diabo ver os filhos de Deus murmurando, se lamentando, blasfemando contra Deus. Eu trouxe aqui que está escrito em 1 Coríntios, capítulo 10, versículo 10. 1 Coríntios 10, versículo 10, que diz: E não murmureis, como também alguns deles murmuraram, e pereceram pelo destruidor. O destruidor aqui é o diabo. Lembre-se que o diabo fica, irmãos e irmãs, ao nosso derredor, como um leão, procurando a quem possa devorar. Mas ele procura o quê? Ele procura a brecha. A adoração, o louvor, faz parte das nossas armas espirituais, que é o louvor, a palavra, a oração e o jejum. São armas espirituais. Nós devemos
louvar a Deus independente. Por quê? Porque a Bíblia de Deus diz que nós já somos mais do que vencedores em Cristo Jesus. Se somos mais do que vencedores, independente das circunstâncias, indo boas ou ruins, o nosso dever é adorar. E aí, vamos lá. Como a gente está falando sobre murmuração, e o que o diabo falou que se Deus tirasse tudo de Jó, ele iria murmurar. E o que é a murmuração, meus irmãos? Gente, a murmuração, quando a gente se coloca, se posiciona, em vez de adorar em murmurar, murmuração é a trombeta que anuncia o fracasso e dá legalidade aos demônios para destruir você. Você abriu, quando toda pessoa que murmura, ela está abrindo uma brecha para o diabo atuar. A murmuração, ela fecha todas as portas do sobrenatural de Deus. Porque se eu murmuro contra Deus, como é que Deus vai, né, naquele momento que eu estou naquele processo lá de murmuração, como Deus vai me abençoar ali naquele momento? A murmuração, ela manifesta dias de miséria. Por quê? Porque você murmura, você não consegue obter aquilo que você quer. Então, ela vai evidenciar, ela vai manifestar os dias de miséria, porque evidencia principalmente a falta de fé, né? E aí você não vê a concretização dos milagres, daquilo que você desejava, porque você está se lamentando, está se entristecendo, está praguejando, muitas das vezes. E a gente, assim, tem muitos irmãos e irmãs que fazem isso automaticamente sem perceber, porque ficou como se fosse um hábito. E isso não é bom, isso não é legal. Não podemos, irmãos e irmãs, deixar que, por causa de algumas circunstâncias, que as tristezas, a falta de fé, né, a indignação, né, porque está demorando muito. Olha, o louvor tem tudo a ver com isso aqui hoje. No tanque de Betesda, 38 anos. Será que a indignação daquele homem, ele estava ali, perseverou e a graça chegou àquele homem? Jesus chegou, a graça chegou para ele. E ele conseguiu sair da sua condição, mas ele perseverou, ele não saía dali, talvez até não deixava ninguém tirar ele dali. Então, assim, ele perseverou na fé dele. Ele continuou no coração acreditando que ele iria realmente mergulhar naquele tanque de Betesda. Então, assim, a gente não pode deixar, né, que o nosso coração seja tomado, né, por tanta tristeza, porque não vai dar certo, porque não vai acontecer, porque está demorando, porque as coisas de murmurar, nós não devemos, jamais, não faz parte dos filhos e filhas de Deus a murmuração. Está escrito também em Provérbios 18, no versículo 21, que diz que a língua tem um poder sobre a vida e sobre a morte. Os que a usam habilmente serão recompensados. Essa é a versão da King James. Eu tenho a versão do João Ferreira de Almeida atualizada, que diz: a morte e a vida estão no poder da língua, e aquele que a ama comerá do seu fruto. Veja bem, irmãos, na primeira versão do King James fala em usar a língua habilmente, isto é, sabiamente. Usar essa língua sabiamente em benefício próprio terá recompensa boa. Então, em vez de você murmurar, ficar reclamando, poxa, está demorando. Gente, eu acho que não vai acontecer. O Senhor me esqueceu. Não, louve ao Senhor. Isso é murmurar. O Senhor me esqueceu, o Senhor esqueceu a minha causa. O Senhor não vai me fazer justiça, ou o Senhor não vai me dar aquilo que eu estou pedindo, a minha família vai ser transformada. Não sei o que você pede, mas isso é murmurar. Então, em vez de você trazer coisas negativas para si, use a língua sabiamente, para que traga coisas de benefício. Né? Tudo posso naquele que me fortalece. Né? O meu Deus vai suprir cada uma das minhas necessidades em Cristo Jesus. Traga coisas que tragam vida para você, e não morte. Na segunda versão do João Ferreira de Almeida, aquele que a ama comerá do seu fruto. Se você ama louvar, bendizer, adorar a Deus, você vai comer do fruto da adoração. Mas se você ama murmurar, veja bem, irmãos e irmãs, que frutos você anda comendo na sua caminhada cristã. A gente precisa realmente parar de estar murmurando, ou achando que Deus esqueceu, ou ficar nesse processo de murmuração, porque Deus, ele não está alheio a nada. Deus está sempre no controle de todas as coisas. Por que devemos adorar a Deus, irmãos? Nós fomos feitos para adorar a Deus. Em Efésios, no capítulo 1, no versículo 6, diz: para louvor e glória da sua graça, pela qual nos fez agradáveis a si no amado. E muitos de nós temos perdido muito tempo não desempenhando a nossa função
de adorar a Deus. Nós somos feitos para louvor da glória do Senhor. Então, nós temos que ver uma vida de louvor. E vida de louvor é o posicionamento, é o pensamento, é o que a gente fala. Se a gente está adorando ao Senhor, o que nós fazemos adora ao Senhor. Se eu estou com o meu pensamento, fazendo as minhas coisas, mas eu estou com louvor, ou eu estou com um versículo da palavra, meditando, né, orando a Deus, agradando a Deus. Então, isso é uma vida de louvor. Nós fomos feitos para louvor da glória, nós não fomos feitos para murmuração. Murmuração é o que o diabo quer que os filhos de Deus façam. Ficar murmurando, né? Murmurando e indo contra Deus e impedindo das bênçãos, né? Da manifestação da graça de Deus na vida da gente. Jó, ele nos deu um exemplo, irmãos, que mesmo na dor, nós devemos adorar. Ele perdeu tudo, não é verdade? Jó perdeu tudo, família, os bens. E é lá no versículo 21, ele diz: saí nu do ventre da minha mãe e nu partirei. O Senhor deu, o Senhor levou, louvado seja o nome do Senhor. Jó, ele não pecou nesse momento, ele não mudou a sua essência de um verdadeiro adorador. Aí dá para ver porque não era assim, o diabo queria provar que isso aí é só circunstância, se tirar tudo, ele vai blasfemar na sua cara, falou para Deus o diabo. Mas ele não fez isso, ele exatamente adorou ao Senhor e continuou na sua essência. E qual é a nossa essência, amados irmãos e irmãs? Sermos filhos e filhas de Deus. Nós temos o Espírito Santo de Deus que habita em nós. Essa é a nossa realidade, a identidade de filhos e filhas. Se somos filhas e filhas, nós somos feitos para essa adoração, para esse Deus, sermos gratos em todas as circunstâncias. E aí a gente vê Jó trazendo esse exemplo para nós, para a nossa vida atual, para a circunstância que nós estamos vivendo, aí, como está no mundo, né? E a gente precisa, né? Porque o amor esfriará, mas esse amor do mundo não, o amor esfriará dentro da igreja, porque o mundo já está frio, sem amor. Quando Jesus fala o amor esfriará, está dentro dos irmãos e irmãs, é dentro da igreja. E nós não devemos deixar de ter esse amor a Deus, a gente não pode deixar que a nossa fé fique fria, a gente não pode deixar, né, por causa das circunstâncias, das coisas que a gente vai ver mal acontecendo, e a gente, assim, negar a Deus, ou duvidar de Deus, ou duvidar do poderio e da capacidade de Deus, jamais. E aí, quando Deus me deu essa palavra, eu fiz uma pergunta: por que o diabo não destruiu Jó antes? Porque ele falou, eu vim, eu estou cirandando pela terra. O diabo é espiritual, ele está cirandando, ele vê, ele está ao nosso derredor, ele fica procurando brecha, ele fica procurando, né, algo para tragar, para destruir. E por que não? No versículo 10 do primeiro capítulo de Jó diz: o diabo diz a Deus: acaso não puseste uma cerca em volta dele, da família dele, de tudo o que ele possui? Tu tens abençoado tudo o que ele faz. No versículo 11, o diabo continua dizendo: mas estende a tua mão e fere tudo o que ele tem, e com certeza amaldiçoará a tua face. Sabe que uma das coisas que o diabo não conseguiu, ele teve que ir lá se apresentar a Deus para intentar algo com Jó. Primeiro que ele não tinha nenhuma legalidade. Primeiro porque Jó não dava, porque Jó não murmurava, Jó era grato. Jó era um verdadeiro adorador. Segundo, porque Deus abençoou os seus filhos, nós temos aqui uma cerca, não tem nenhuma autoridade que o diabo possa, né, tragar os filhos de Deus se não pedir permissão ao Senhor. Mas, em primeiro lugar, ele viu em Jó que não havia nada, nem ele não via nada para reivindicar. Olha só, você abençoa Jó, mas eu vejo Jó fazendo isso. Ele não tinha nada, o diabo não tinha nada para falar de Jó, porque Jó ele não murmurava, Jó era um verdadeiro adorador. Mas mesmo assim ele foi lá, né, lá diante de Deus, falar de Jó, e até assim, na própria palavra, Deus já via que o diabo estava cirandando Jó, procurando brecha em Jó, tanto que é Deus que fala de Jó para o diabo, mas ele está sabendo da intenção que o diabo foi lá realmente para falar de Jó. E aí, essa cerca, o que Deus fez, então? Mediante a fala do diabo, Deus então disse, né? O Senhor disse a Satanás: pois bem, tudo que ele possui está nas suas mãos, porque Deus é o provedor, ele é o dono da bênção. Então, ele retirou. Mas
não toque nele, não toque em Jó, porque Jó era um verdadeiro adorador. Deus conhecia o coração do seu servo, Deus conhecia o coração de Jó. Ele sabia que ele era fiel e passaria nessa prova. Por mais que essa prova, como a gente vê na história de Jó, mais difícil que ele viveu, de perder tudo, perder família, perder bens. É dessa forma, irmãos e irmãs, que eu trago nessa reflexão para nós nessa tarde, é que temos que buscar ser como servo Jó, né? Adorar a Deus com sinceridade de coração. Entender a quem nós temos crido, a quem nós temos servido. Nós servimos a um Deus todo-poderoso, que nada é impossível para, né, o Senhor. O Senhor é aquele que guarda, ele é o protetor, ele é zeloso, ele guarda você. E nós dependemos exatamente disso, de que a gente viva uma vida de adoração, mas uma adoração sincera, porque o Senhor busca os verdadeiros adoradores que o adorarão em espírito e em verdade, isto é, o adorarão com a alma, com o espírito e com o coração cheio de amor e da graça de Deus. Irmãos, quais os benefícios de adorar a Deus? Quais são os benefícios de adorar a Deus? Jó passou pela prova, Deus permitiu, mas Deus conhecia o coração de Jó e sabia que no final, Jó, e com essa prova que Deus deu, ele se aprofundou em conhecer mais a Deus, porque ele era temente a Deus até um certo nível, mas ele se aprofundou muito mais, ele saiu um homem totalmente diferente, com a fé totalmente renovada, com a fé totalmente mais profunda em Deus, após toda essa aprovação, e Deus o abençoou, né? Grandemente, Jó. Depois de tudo que ele passou, Deus o abençoou. Então, quais são os benefícios da gente estar adorando a Deus, a gente estar com pensamento, com o nosso coração contrito, com o nosso coração humilde, sabendo que Deus, ele não perde o controle de todas as coisas. É mania nossa, é mania do homem querer ter controle de todas as coisas, que tem que saber tudo nos mínimos detalhes, por que isso e por que daquilo. Não, é Deus. Nós não dirigimos a nossa vida. Quando nós entregamos, nascemos de novo, somos novas criaturas, passamos a estar enxertados em Cristo Jesus, assentados nas regiões celestiais, como 1 Efésios diz, nós não temos mais o controle da nossa vida. Você entregou a sua vida a Cristo. Deixa Deus ser senhorio da sua vida verdadeiramente. Deixa Deus fazer a obra dele na sua vida. Ele sabe, ele vê lá na frente, ele já viu o seu final, ele já viu o meu final, ele já viu o nosso futuro. Então, é com ele. Não murmurar, não. Nós temos que largar esse hábito de murmuração. Largar esse hábito, parar de vez. Os filhos de Deus não podem mais andar murmurando, porque você está dando uma legalidade ao inimigo. E você atrasa os benefícios e as bênçãos do Senhor. Então, eu listei 3 benefícios. Quais os benefícios de adorar a Deus? Primeiro, quando adoramos a Deus, os nossos inimigos são derrotados. Clama ao Senhor, que é digno de louvor, e eu sou salvo dos meus inimigos. 2 Samuel, capítulo 22, versículo 4. Quando a gente está louvando, por isso que o louvor é uma das armas espirituais, o Senhor habita nos louvores, a gente quebra cadeias louvando ao Senhor, louvando ao Senhor, a gente está dizendo, olha, esse é o Deus Todo-Poderoso, esse aqui é o meu Deus, é Ele, né, é o que eu devo toda a honra e toda a glória, independente de qualquer circunstância. Então, quando nós louvamos, todas as circunstâncias contrárias, todos os levantes, os inimigos que possam vir, serão derrotados sim, porque você está com o coração contrito e confiante no Senhor. E Deus, ele quer exercer em nós essa confiança. Ele quer que nós tenhamos raízes aprofundadas nele, na confiança do Senhor. Porque a confiança é tudo. Porque quando o diabo, ele sempre vem para distorcer a palavra de Deus, dizer que Deus não é 100% com a gente. Ele não está 100% aí, não. Deus não está vendo isso, não. Então, assim, o diabo lança dardos.
E se a gente não tiver na confiança no Senhor, se não tiver alicerçado na rocha verdadeira, as circunstâncias vão vir, a gente vai ficar abalado e a gente vai desesperar, mas os filhos de Deus não devem se desesperar. Confie no Deus que é todo-poderoso. Segundo, quais os benefícios de adorar? Quando louvamos, estamos levando Deus às outras pessoas, gerando nelas fé e uma vontade de conhecer a Deus. Porque se a gente tem uma vida de adoração, se a gente tem uma vida de fé, fulano, eu fiquei sabendo que aconteceu isso com você, mas você está tão bem, você está forte, você está firme, porque é Deus na minha vida, é assim que nós temos que responder. É o Senhor que está comigo. Eu lembrei e trouxe um exemplo, Ruth e Noemi. Ruth, né, a sua nora, mas com a adoração, com a fé de Noemi, contagiou Ruth de uma tal forma que ela seguiu, né, com a Noemi, e ela também aceitou e abraçou o Deus de Noemi. Então, é dessa forma, nós, para sermos sal e luz do mundo, a gente precisa apresentar a Deus no nosso posicionamento, na nossa fé, na nossa constância de fé. Nós não devemos estar perto de pessoas, ou irmãos ou não da fé, devemos estar sempre adorando, mostrando, não, eu sei que aconteceu isso comigo, mas eu confio no meu Deus, o meu Deus, ele é bom, o meu Deus, ele está comigo, né? Então, assim, muitos verão, né? E no Salmo 40, no Salmo 40, no versículo 3, na minha boca, pôs um novo cântico na minha boca e um hino de louvor ao nosso Deus. Muitos verão isso e temerão e confiarão no Senhor. Exatamente, precisamos mostrar quem é o nosso Deus para as outras pessoas, porque muitos vão até conhecer a Deus por ouvir falar, por ir buscar na igreja, mas muitos vão ver em nós, como, se não me engano, a Rita iniciou aqui, nós somos cartas vivas, nós devemos ser cartas vivas, mostrar a Deus nas nossas atitudes, na nossa atitude de fé, na nossa atitude de perseverança, independente das circunstâncias. Terceiro e último, para estar finalizando a palavra de hoje, louvar a Deus é reconhecer a sua soberania e verdade, e que Ele é tudo o que nós precisamos, né? Por meio de Jesus, portanto, em Hebreus 13, no versículo 15, diz, por meio de Jesus, portanto, ofereçamos continuamente a Deus um sacrifício de louvor, que é fruto de lábios que confessam o seu nome. Hebreus 13, no versículo 15. Que a gente realmente ofereça a Deus continuamente na nossa vida um sacrifício de louvor. Que a gente seja grato a Deus em todas as circunstâncias e que nós não devemos dar brecha ao diabo, para o inimigo, de ficar na murmuração e ficar sempre trazendo coisas negativas para nós. Deus é um Deus bom, então todo pensamento bom tem que estar para nós, até mesmo para a gente não ficar murmurando de nós mesmos e atrasando, né, as bênçãos do Senhor. Que a gente tire da nossa vida de uma vez por toda qualquer tipo de murmuração, porque está demorando, porque me esqueceu, porque... Não murmure, só louve, bota um louvor, vai meditar na palavra, vai trazendo a realidade do céu, traga a realidade do reino de Deus, traga a realidade do reino de Deus para ser manifesta na sua vida. E assim a gente vai ver, né, as maravilhas, o favor e a graça de Deus sendo manifesto nas nossas vidas. E assim nós, através da minha vida, através da sua vida, estaremos exaltando e glorificando o nome do Senhor. Amém? É essa palavra que eu deixo para reflexão, que o Espírito Santo de Deus possa vir a falar mais aos corações dos meus amados irmãos e irmãs que estão aqui hoje. Amém? Agradeço a oportunidade. Glória ao Pai, glória ao Filho, glória ao Espírito Santo. Que maravilha de palavra, né? De despertamento, né? Muitas das vezes nós murmuramos, reclamamos, né? Porque queremos que aconteça daquela forma, se não aconteceu é porque Deus não, né? O inimigo, mas a gente tem que, em tudo, dar glória a Deus. A graça do Senhor nos basta, né? Quando nós murmuramos, né? Nós estamos desqualificando, né? Deus, e sai do lugar de servo para querer se colocar no lugar do Pai, que é Deus, né? É preciso ter sempre em mente que Deus é o nosso provedor. Deus é o nosso provedor, e Ele está ali, Ele está vendo tudo. Tudo Deus Ele está vendo.
Eu vou contar um testemunho rapidinho.